Nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade, programa da Padroeira de Minas Gerais. Claro, você sabe, estamos ao vivo, né, pela TV Horizonte. E olha só, gente, quem tem filhos ou netos em casa sabe muito bem que às vezes as crianças e os adolescentes acabam se distraindo, né, e deixando de lado as obrigações escolares. E isso acaba comprometendo a aprendizagem, né, o que pode ocasionar aí uma possível recuperação ou até mesmo uma reprovação no fim do ano, não é? Em alguns casos, a situação exige um acompanhamento mais intensivo, né? É o caso do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Que é um transtorno neurobiológico, né, de causas genéticas e que surge aí na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida, né? Bom, então para conversar conosco sobre este tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o psicólogo Jairo Stacanelli. Jairo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Obrigado, bom dia para o pessoal de casa. Então, para começar falando dos pais, das pessoas responsáveis que convivem ali todos os dias com crianças, com adolescentes, né, em idade escolar, qual que é o papel dessas pessoas nesse acompanhamento diário, Jairo? Pois é, Síria, primeiro, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é determinante. Nós não estamos falando aqui de uma criança que sofreu, por exemplo, um trauma, tanto de natureza psicológica, um abuso, por exemplo, ou estamos falando de uma criança que teve um trauma físico. Então, ela teve um acidente, ela perdeu algum tipo de massa encefálica, conexão, algo desse tipo. Nós estamos falando de crianças normais, em casas normais, que precisam de teste, acompanhamento e condução de um tratamento. E como que os pais podem identificar isso em casa? Pois é, aí entra um outro detalhe para a gente abrir essa reflexão. E aí preciso, de alguma forma, de puxar a orelha de alguns desses pais. Nós vivemos um mundo muito hiperconectado. Então, chegamos em casa, o Wi-Fi de dentro de casa, então o WhatsApp continua tocando. Lá no grupo de trabalho, o chefe tem a mania de fazer um negócio desse. 9 da noite, o chefe pergunta alguma coisa no público do grupo do trabalho. Uma coisa é o chefe escrever diretamente para você. Direcionar para a pessoa, já tá né, deitado, que quer conversar. Você já está deitado, você não responde. Agora, se isso é perguntado no grupo, aí por exemplo, complica todo mundo, você tem né? que estar hiperconectado, respondendo o tempo todo. E a meninada, não venha pensar que o seu filhote está desconectado disso. Ele está atento a isso, né? O tempo inteiro. Se você está ligado no seu tablet, no seu celular o tempo todo, o menino já desde pequenininho começa assim, que peça que é essa que meu pai tem um fascínio gigantesco. Deve ser bacana, eu também quero. E aí isso, ele vai. Né? E sabe o que é bonitinho? É pegar uma criança, por exemplo, que não tem nenhum aninho ainda, e ela sabe que ela tem que segurar um smartphone de um jeito onde ela não interfere no toque da tela. Isso é sensacional. Quantos não são de nós, ou quantas não são, por exemplo, muitos idosos que têm dificuldade de mexer na tela do touchscreen do celular ou do tablet, porque não está habituado com aquele tipo de coisa, né? A criança já aprende aquilo ali. Com uma facilidade incrível, né? Absurdo. Já nasce sabendo, parece. E eles estão hiperconectados. Ô, Síria, se a gente pensa, por exemplo, o super-homem lá dos anos 80, Christopher Reeve, a Síria é muito jovem, a Síria não vai... Ai, meu Deus, que bom Christopher ouvir isso. Reeve, Mais uma gentileza, já que hoje é dia da gentileza. aquele super-homem era um desenho, um filme muito binário, assim. Tinha o Lex Luthor, tinha aqueles camaradas que descem lá da zona negra de Krypton, aquela coisa toda. Cara, se você vai ver hoje em dia o Vingadores, esse último, e o Liga da Justiça, é no mínimo uns 15 heróis, uns 20 vilões. É gente que cai da tela de tudo quanto é lugar. Ou seja, nós vivemos um mundo onde as informações elas são abundantes e a gente tem que lidar com elas. Síria, há 10 anos atrás, mais ou menos, diríamos que o conhecimento era o ativo mais importante. Então, a empresa tinha que passar o conhecimento para os funcionários. Eu vou arriscar de forma categórica, assim. Eu acho que, para essa meninada de hoje, 15 anos, a atenção é o ativo cognitivo mais importante, porque eles estão hiperestimulados. Aquele jovem que consegue selecionar melhor os estímulos é um jovem que vai conseguir aprender melhor e dizer o que aprendeu melhor. Ou seja, foco. Exatamente. Então, atenção é algo importante. Quando falamos de déficit de atenção, nós estamos falando de um problema neurológico, psicológico, que, como eu tinha dito, precisa de um diagnóstico preciso. E o diagnóstico não se dá se você coloca esse menino dentro de uma ressonância magnética, de um eletroencefalograma, por exemplo, não vai dar muita diferença.
Agora, 6% da população tem de fato um problema com déficit de atenção. Tem mesmo. São jovens, são adultos, são crianças, adultos também. Não tem uma fase específica, uma idade específica, Você começa a perceber já desde pequeno. Porque são 3 neurotransmissores, seria em uma área do cérebro específica para poder atuar nisso. Adrenalina, noradrenalina e dopamina. Os medicamentos, o metilfenidato, a Ritalina, o Concerta, que são os medicamentos mais comuns para se tratar esse tipo de transtorno, a Ritalina é um medicamento descoberto em 1944, Ciro. Nós estamos falando de uma coisa muito antiga. Rita era o nome da esposa do sujeito que tinha descoberto. E que vem sendo usado até hoje. A Rita adorava jogar tênis depois que ela consumia a substância. Ela acabou tendo outros problemas também. Ela não era especificamente uma mulher com déficit de atenção. A Ritalina, o medicamento, para se ter uma ideia, é derivado das anfetaminas. Ou seja, nós estamos falando de uma droga, de um medicamento seguro, mas que precisa ser administrado com controle. Controle do psiquiatra e do neurologista, ajudado pelo pediatra da criança, com a utilização de um serviço de psicoterapia inteligente. E até chegar aí nessa fase da medicação também é necessário Pra você um ter processo, ideia, lá né? no consultório, eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes e adultos. Eu utilizo 3 testes específicos de atenção com os meus pacientes. E mais um teste de personalidade. Ou seja, eu estou falando de 4 instrumentos. Eu estava agora, sábado, de manhã, na livraria do psicólogo para poder pesquisar testes novos. A gente precisa estar atualizado para poder correr atrás disso. Ou seja, 3 instrumentos para se distinguir déficit de atenção e um teste de personalidade. Para chegar à conclusão. O psiquiatra e o neurologista vai fazer a mesma coisa. Uma conversa com essa família, uma conversa com o professor. Isso é importante. São vários os testes que são mandados para as escolas para que o professor também diga qual o comportamento desse aluno dentro da sala de aula. Porque a gente não pode, Cira, medicar indiscriminadamente. Nós estamos falando de um medicamento, a Ritalina, o metilfenidato, que tem uma atuação ali por volta de 4 horas. Então o menino, ele toma um medicamento às 6 horas da manhã, ele vai tomar um outro medicamento às 10 horas da manhã e vai tomar um outro medicamento às 2 horas da tarde. Para você ter uma ideia. São várias doses durante o dia. Estamos falando de um medicamento que precisa de controle. E qual que é a questão importante de se pensar, né? Um jovem com déficit de atenção, ele não consegue muito controlar o tempo, Ciro. Então vamos pensar a lousa da escola, né? O quadro que o professor está lá, dividiu no meio, ou dividiu em 3 partes, e ele está começando a escrever aquilo ali. Esse jovem que tem o déficit de atenção, nós não estamos falando de um menino que ele está incomodado porque o pai está separando da mãe, ou porque o final do ano está chegando, então ele não entendeu ainda a matéria de matemática. Não é uma situação específica, não, né? Nós estamos falando de problema crônico. Ele bate o olho naquilo ali e ele não consegue, em função da deficiência de adrenalina, noradrenalina e dopamina, ele não consegue muito bem determinar o tempo. Porque o professor, numa aula de 50 minutos, ele vai utilizar, vamos supor, 20 minutos daquela aula ali. Depois ele vai apagar aquilo ali e vai escrever o quadro de novo. Na hora que o professor apagou, ele ainda está na metade. Ele está na metade escrevendo. Ou seja, aquilo é um estímulo que ele não consegue nunca ter um reforço. A escola para um jovem com déficit de atenção sem a medicação, ela é uma verdadeira experiência de miséria. Porque todos os anos é a mesma coisa. Ele não vai conseguir acompanhar. Cira, eu estou tentando agora tocar o coração das famílias que vão chegando agora em novembro. É aquele inferno, Desespero. Cira, aquele inferno. Aula particular, e a mãe perde a paciência com o menino, e ela tinha programado uma viagem já no meio de dezembro, mas as férias desse jovem vão começar lá para o dia 25. Vai comprometer tudo, né? Toda a programação. Tudo, Cira, tudo. Só que aí é a hora da gente começar a pensar, porque na chamada do outro bloco você disse, vamos falar sobre educação. Nós precisamos de tratar isso como uma coisa maior. Qual que é o estímulo de educação que tem na sua casa? Eu e a Cília, tenho certeza, nós somos filhos de uma casa onde a questão formal, o livro, a matemática, o papel, desliga a televisão para fazer o para casa. O tempo inteiro. O tempo todo. Isso é o que acontecia conosco, para estarmos aqui, graças a Deus. Talvez a casa dos meus atletas lá no Cruzeiro, por exemplo, é uma casa onde a bola, ela corre no corredor o tempo todo. Qual que é a sua pegada de educação? O que você quer para os seus filhos? E aí, na medida em que você começa a pensar, né, assim, não, eu quero que o meu filho lá em casa tenha a simpatia de cortar a unha e colocar a unha num livro, num instrumento musical, num instrumento de esporte, para que o menino seja bom de escola, de música e de esporte. Não dá para ser isso tudo. Tá né? exigindo demais Mas isso tudo. como que você vai ter um filho leitor
em uma casa onde não se abre nem o jornal de 50 Não se dá o centavos. exemplo, né? Como? Como que você quer que seu filho pega mais pra frente? Eu tô colocando aqui, Síria, um livro de 2000, 2001. E que é eu tava atual hoje, né? Bravo, né? Um livro pesado. Eu devia estar no terceiro período da faculdade quando comprei isso aqui. Ou seja, como que você quer que seu filho leia um livro técnico de 300 e tantas páginas para que ele consiga levar informação para o paciente dele ou algo desse tipo, né? Não funciona. Agora, Síria, a gente tem que dar conta também de que a internet, ela tem uma enorme quantidade de conhecimento, ela aproxima as pessoas, mas a internet pode fazer consequências nefastas. Porque, no fundo, às vezes você entra lá num site que tem um teste lá, não sei o quê, você acha que você tem depressão, você acha que você tem ansiedade, você acha que você tem déficit de atenção, você acha... Estamos falando... Acha que a internet é a médica, é a psicóloga, Isso. é tudo, e não é por aí. Estamos falando de uma pequena parte da população que tem isso. Agora, o Paraguai, Síria, com todo respeito aos nossos irmãos paraguaios, produz remédio abortivo, remédio para impotência sexual, remédio para ansiedade e muito remédio para esse tipo de doença, né? Muito metilfenidato. E que o sujeito que está num concurso público, apertado, estudando lá horas e horas, o menino que fez o Enem no último domingo, se ele acha que tomando Ritalina, ele vai ter o foco dele melhor, vai dar errado. Vai dar errado. Precisa de um acompanhamento e todo um processo. E o acompanhamento, a terapia e esse processo. Só deixar o abraço, o Geraldinho foi outro dia que a gente trouxe para cá, né? Foi, trouxemos Hoje, ele como exemplo, está logo ali. O trabalho de TDAH se aplica muito ao trabalho do Lucas, que é o nosso diretor. Então, aqui no estúdio da TV Horizonte são o Lucas é o diretor de imagem. Isso, de imagem. São 3 câmeras. Então, lá na sala de edição, estou contando para você, telespectador da TV Horizonte, as 3 imagens estão chegando ao mesmo tempo. Agora é a câmera 3. Quer ver a câmera 1 aqui? Olha, o Lucas tem que ter responsabilidade de comandar isso tudo lá. O Lucas, e com muita atenção. Se o Jairo tivesse no serviço do Lucas, ia dar errado, porque eu ia ficar só na câmera 3. Então eu ia esquecer da Síria. Como a atenção do Lucas ela precisa ser difusa, a atenção do Lucas precisa ser difusa. Ele está ligado o tempo inteiro em várias coisas. Esse é um elemento que a gente tem que respeitar as pessoas. Porque se a atenção do sujeito ela é de natureza difusa, vamos pensar com o professor uma técnica de educação diferente e para os pais a mesma coisa. Não adianta a gente querer embotar os meninos com medicamento, não. Vamos cuidar disso aí, pensar nesse processo. Muito obrigada mais uma vez, viu, Jairo? Ah, Dona Cidinha, não era Dona Geraldinha semana passada, não. Ah, falamos aí, errado? Tá vendo? Falamos. Dona Cidinha, um beijo, obrigada pela audiência, pela sintonia, viu? Muito obrigada, Jairo. Até semana que vem. E agora nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco eu deixo você na companhia de Acir Antão. Voltamos já.